do que Deus tem para nos revelar, né? Então precisamos todos os dias aprender mais e mais. Por isso que o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que eu acho interessante nesse versículo é que ele fala: transformai-vos pela renovação, ou seja, algo contínuo, que não para. O novo que eu aprendi ontem, hoje se torna velho. Tem novas coisas para me aprender hoje. Preciso ser renovado a cada dia. Preciso crescer a cada dia. E é isso que Deus traz para nós, amém? Através da palavra. É a palavra que revela, a palavra que ensina. Jesus disse: é ela que de mim testifica. Amém? Então, eu convido os irmãos a estar abrindo a Bíblia no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Logo depois do livro de Daniel. Oséias capítulo 4, versículo 6. Amém? Diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhes faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Amém? Até aí, continua com a Bíblia aberta no livro de Oséias, precisa fechar não, né? Pode se acertar, fica à vontade. Então Deus fala que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Ele fala que o povo foi destruído porque faltou conhecimento. E porque o povo rejeitou o conhecimento, Deus também o rejeitará. E Deus fala que tipo de conhecimento é esse: visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Então eu trago essa palavra para nosso contexto natural. Quanto ganha um pedreiro? O pedreiro hoje, com o conhecimento que ele tem de construir uma casa, passa meses construindo, depois mais meses dando acabamento, ele ganhando aí sua média de 100, 120 reais, 150 reais por dia. Se ele trabalhar 20 dias no mês, dá 3 mil reais por mês. Estou falando, se ele ganhar 150, daria 3 mil por mês, pedreiro. Pedreiro de acabamento, sentando porcelanato, talvez dá até mais, que é por metro quadrado. Mas o interessante é que ele passa meses fazendo isso. Enquanto um cirurgião plástico, ele faz uma cirurgia onde ele fica 3, 4, 5 horas no centro cirúrgico, faz uma plástica em uma pessoa, seja do nariz, seja do olho, correção do lábio, 30, 40, 50 mil reais. O servente ganha 70 por dia. Então, de acordo com o conhecimento, vai aumentando o salário. De acordo com o aumento do salário, também se aumenta o conforto e melhora a qualidade de vida. Não é isso? Também as guerras que nós conhecemos, que vieram de gerações passadas, de tempos passados, elas foram fitadas, elas foram vencidas através de conhecimento, através da evolução da tecnologia. Não é isso? A Segunda Guerra Mundial mesmo acabou com uma grande tragédia, onde o povo roubou o conhecimento, o estudo de outro povo, fez aquela bomba atômica primeiro e usou primeiro. E morreram milhões de pessoas, e 50 anos depois ainda tem pessoas que são afetadas por essa radiação. E a palavra diz que Satanás, ele era rico em sabedoria, né?
no livro de Ezequiel, capítulo 11, a partir do capítulo 18, se não me engano, a partir do versículo 11, diz: tu és o aferidor da medida, estava no Éden, jardim de Deus, perfeito era nos teus caminhos, rico em sabedoria, grande em formosura. Você está entendendo? Então, assim como há conhecimento que promove o bem, há conhecimento que promove o mal. Esse é o conhecimento que foi gerado através daquela desobediência de Eva e Adão. Tanto é que o fruto chamava fruto do conhecimento do bem e do mal. Não é isso? E hoje, trazendo o lado espiritual da coisa, se um médico, para fazer um transplante de coração, ele entra num centro cirúrgico com mais 12 pessoas ajudando, e ele fica ali 3, 4, 5 horas para fazer um transplante de coração, a cirurgia do coração, e ele não dá garantia nenhuma que vai ser um sucesso. Ele mesmo fala com os parentes: é uma cirurgia de alto risco. Todo mundo fica ali do lado de fora, uns ora, outros roem a unha. Você está compreendendo? Com aquele ente querido lá dentro do centro cirúrgico. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Senhor, morre, meu Senhor, usa a mão na internet. Isso é o conhecimento que foi dado ao homem. E o conhecimento de Deus? Onde Jesus toca numa menina morta e fala: menina, te digo, acorda. Onde Jesus manda tirar a pedra da porta de uma sepultura, de um homem que estava morto 4 dias, e diz apenas: Lázaro, sai para fora. O conhecimento espiritual de um chefe de exército romano, que não era do povo de Israel, que não seguia as leis de Israel, a ponto de chegar diante de Jesus e falar: Senhor, eu não sou digno de que tu entre na minha casa, manda, libera apenas uma palavra e o meu filho será curado, porque eu também sou um homem de autoridade, e eu digo a esse soldado: vai, faz isso, e ele vai, e digo ao outro: vem, faz isso, e ele faz. E Jesus fala: nem Israel de tamanha fé quanto essa. Conhecimento de Deus. Conhecimento onde Pedro olha para um aleijado que ficava todos os dias pedindo esmola na porta do templo, fita os olhos dele, e o aleijado pensa: ganhei uma moeda de prata. Só que Pedro responde para ele assim: não tem ouro nem prata, mas o que tem, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E Pedro provoca do lado, e Pedro pega ele pela mão e puxa. A palavra diz que Pedro fala: levanta e anda, pega ele pela mão e puxa. E aquele homem se ergue, saltando, entra no templo, glorificando o nome de Deus. É desse tipo de conhecimento que Deus está falando. Nós somos destruídos, nós sofremos, nós pedimos e não alcançamos, porque não temos conhecimento, porque não buscamos conhecimento. Estudamos na escola, lemos livros, estudamos para a prova, lemos um livro do Enem, décimo Sura, para poder fazer uma prova do Enem para entrar numa faculdade. Passamos anos naquela faculdade, almejando fazer aquele estudo, receber aquele diploma, simplesmente para alcançar um salário melhor, uma condição de vida melhor. Mas quando se fala do conhecimento de Deus, nós nos acomodamos. Paulo diz: buscai com ser os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho sobre modo excelente. E será que nós temos buscado com zelo? Será que nós temos se esforçado para buscar com zelo? Porque Deus fala: por quando tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. E a palavra está falando do conhecimento de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 5, no versículo 13, não precisa abrir, não vou abrir aqui para não prender muito tempo, está escrito assim: porquanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Nós passamos necessidade, nós passamos escassez por falta de conhecimento. Foi com conhecimento que Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, levanta aos céus e diz: Pai, graças te dou. E coloca aqueles pães partidos, 12 discípulos, 5 pães, 2 peixes, um peixe na mão de um peixe na mão de outro. Sobram 10 discípulos. Então, para cada um, metade de um pão. Eram 5. Manda o povo sentar de 50, 50, 100, 100, repartir entre o povo. E eles descem com um pedaço do pão na mão. Não é como a gente vê no filme, que Jesus deu graças e 5 pães e de repente aparece aquele monte de cesto, não. Foi na mão.
E aqui eles já repartindo, tira um pedaço, entrega uma pessoa, quando traz a mão, o pão está inteiro de novo. E aí tira um pedaço da outra pessoa, traz a mão, o pão está inteiro de novo. O pão foi multiplicando na mão deles. Glória a Deus. E o povo comeu de fartar, e quando a gente come pão, cai migalhas. E das migalhas se levantaram 12 cestos. Conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Aí no livro de Oséias, eu pedi vocês para não fechar, porque fala exatamente isso. Olha aí no livro de Oséias, do capítulo 6. Oséias, capítulo 6. A partir do versículo 1. Diz assim: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída é como a alva, é certa, e Ele nos virá como a chuva fora de tempo que rega a terra. Fala diz claramente: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer é certo, tão certo como a gente crê que amanhã o sol clareará essa noite escura, o Senhor sairá sobre nós e clareará o nosso caminho. Ele virá sobre nós como aquela chuva fora de tempo. Não é tempo de chuva, mas o fruto, a árvore, ela precisa de um pouquinho de água para que o fruto engorde, para que os grãos possam se tornar maiores e mais fortes na espiga, e vem aquela chuvinha fora de tempo, glória a terra, e a árvore produz tudo. Então Deus está falando que nós precisamos nos esforçar em conhecer a Ele. Tudo que nós precisamos na vida está no conhecimento de Deus. Está no conhecimento de Deus. Tudo que nós precisamos. No capítulo 6 aí, no versículo 6 diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Deus está falando que eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Eu quero que vocês me conheçam e não me ofereçam. Conheçam. E que conhecimento Deus está falando? Deus está falando do conhecimento da gente saber que Ele é o Pai de Jesus, da gente saber que Ele enviou Jesus, que Ele enviou o céu, que Ele enviou a terra. Deus está falando aqui de conhecimento íntimo, de intimidade, porque nós conhecemos muitas pessoas famosas e poderosas. Nós sabemos que o presidente do nosso país se chama Michel Temer. Nós sabemos quem é o Faustão, quem é o Luciano Huck. Nós conhecemos um pouco da história deles. Nós sabemos quem são os filhos, quem é a esposa, mas nós não sabemos o que eles gostam e o que eles deixam de gostar. Nós não temos intimidade de entrar dentro da casa deles. E é disso que Deus está falando. Conhecimento, intimidade se adquire com diálogo. Eu falo com Deus através da oração. Eu ouço Deus através da palavra. Aleluia. Diálogo. Conheço o Washington hoje. A paz, irmão, tudo bem, tudo bem. Amanhecendo, estou na casa do Washington. Depois eu mando amigo, estou precisando conversar com você. E começo a conversar. E a gente começa a dialogar. E no diálogo entre duas pessoas, o que acontece? Eu falo para ele da minha vida, ele me fala da dele. E aí nós vamos nos conhecendo. Daqui uma semana eu adquiro intimidade. Acabou meu gás. Irmão, poxa, está meio constrangido, meu gás acabou, nós já recebo no dia 5. E eu queria saber se tem algum dirigente de me emprestar aí, diz assim que eu compro, encho a outra que eu tenho aqui, te dou. Não, meu irmão, vem cá, eu te empresto. Empresta. Eu entro na casa do Washington. Ô irmão, licença, ele pode entrar. Ô irmão, licença, tem sentado no seu sofá, pode sentar. E aí nós vamos dialogando. E ele passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos que nós nos conhecemos. Eu já não chego na casa dele, peço licença, ele está deitado no sofá e fala: ô, deixa ele ser folgado, deixa ele sentar. Eu adquiri intimidade com ele. Eu já não peço água. Eu vou na geladeira lá, pego água, eu passo pastor. Eu adquiri intimidade. Eu vergonha não chegar na casa dele, eu pego uma água, que abre a geladeira e pego água. Porque eu vejo que eu tenho intimidade para isso. Eu sei que eu tenho intimidade para isso. Assim como ele tem na minha casa, aí ele foi lá, pastor, eu confessou
Tem intimidade para isso, mas por quê? Convivência, diálogo. E nós temos o prazer de sentar com o irmão e conversar de meio-dia às 5 da tarde. Na hora de ir embora, a gente para, a gente vai lá fazer o seguinte, a gente vai conversando. Agora, na hora que a gente vai falar com Deus, não dá nem 5 minutos, a gente quer falar ainda. Quando o irmão começa a contar a história dele, falar da vida dele, nós temos toda a paciência, nem todos, mas alguns de nós temos paciência de falar em ouvir. 2 horas de história, 3 horas de história, ainda fala com ele, então, e aí o que aconteceu? Continua, vai. O irmão vai contando. Agora, quando é para ouvir a Deus, antes de 9 horas nós estamos indo no relógio, não, nunca demorado. Começamos a ler a Bíblia, 2, 3 versículos, pronto, minha alma está alimentada. Mas para fazer uma prova na escola, eu leio o livro, leio de novo, procuro na internet, por quê? As coisas passageiras dessa vida. As coisas que foram sobre Paulo, sobre as lutas de Paulo, sobre as guerras de Paulo. Paulo diz assim no livro de Coríntios, estava no livro de Coríntios aqui, enquanto isso, depois que os irmãos abriram o livro de Pedro, amém? Mas no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, Paulo diz assim: faço isso, capítulo 9, versículo 23, e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que vocês venham alcançá-lo. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível coroa da glória. E Paulo diz assim: pois eu assim vou. Fico para sempre na casa, mas o Filho de Deus para sempre permanece. Se o Filho de liberdade verdadeira, você será livre. O que ele está falando? Se você permanecer na minha palavra, eu vou te ensinar. Você vai aprender comigo e você vai me conhecer, porque eu sou a verdade, o caminho, a vida, e eu te dou a verdadeira liberdade. Jesus ainda fala em Mateus 11, versículo 27. Graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos grandes e maiorais e a revelaste aos pequeninos. Aleluia, Jesus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí ele diz: vinde a mim, Deus que está cansado e sobrecarregado. Tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que significa jugo, irmão? Jugo é aquele pau que atravessa em cima do pescoço do boi, que coloca 2 bois lado a lado e trava os dois um no outro, para que um não puxe para um lado e o outro para o outro, e o carro se divide no meio. Então o que Jesus está falando? Tomai sobre vós o meu domínio, ande lado a lado comigo, onde eu pisar, você vai pisar. Jesus fala de conhecimento, que ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrarei descanso para a vossa alma. Tenha intimidade comigo e você vai saber o que é descanso, porque o meu jugo é suave, eu vou falar. Deus fala, Jeremias 9, 23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, nem se glorie o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Eu faço justiça e beneficência sobre a terra, porque dessas coisas eu me trago. Essa é a glória do homem, conhecer a Deus, ter intimidade com Deus. Paulo tinha tudo. Paulo tinha tudo. Paulo era exaltado, Paulo tinha riqueza, Paulo era um dos maiorais, Paulo era honrado. Paulo recebeu carta dos principais sacerdotes para escolher os melhores soldados e prender quem quer que confessasse o nome de Jesus. Mas quando Paulo conhece Jesus, Paulo perde tudo isso. Em Filipenses capítulo 3 ele diz: eu sofri a perda de todas as coisas e eu considero elas como esterco perto da sublimidade e a riqueza de conhecer o Senhor Jesus. Glória a Deus. De tudo, mas tudo é como esterco, estrume de boi, perto da riqueza de conhecer e ter intimidade com Deus. Glória a É Deus. isso que Paulo fala, e é para isso que Deus nos chama hoje. Eu gostaria de chamar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas,
19. Deus é tão lindo. Essa palavra aqui, Deus me deu para pregar na hora do Espírito Washington cantou a música do Zaqueu. Na hora que os meninos do Washington cantaram a música do Zaqueu aqui, Deus trouxe essa palavra no meu coração. Só que Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus comparou a palavra de Deus como pão. Como é que nós comemos o pão? Ninguém pega o pão inteiro, pode ser uma bisnaguinha daquela da série engole. Você não coloca ela inteira na boca e engole, você vai entalar, irmão. Você morde um pedaço e mastiga. E vai quebrando ela em milhares de pedaços. Quanto mais você mastigar, mais vitamina o seu corpo absorve daquele alimento. E às vezes nós queremos engolir a palavra de Deus inteira. Está compreendendo? Então você pega um capítulo da Bíblia, é o pão, e aí você tira um pedaço, é um versículo, aí você mastiga ele. E quanto mais você mastigar e orar e pedir a Deus compreensão nas riquezas de detalhes, mais revelação te será dada e mais intimidade você vai alcançar com Deus. Mais Deus vai se revelar a você. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos estudar essa passagem de Zaqueu, amém? Olha o que está escrito aí. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um dos principais publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Dá uma pausa aí. Então ia Jesus passando por Jericó, e ali havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Vamos entender o que era o chefe dos publicanos. Vamos colocar que César, imperador de toda aquela região, fosse o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer, ele não pode cobrar impostos de casa em casa. Naquela época não havia computadores para você fazer declaração do imposto de renda. Você está compreendendo? Não havia Receita Federal. O negócio era de boca a boca mesmo. Cobrador de imposto via, botava uma mesa no meio da rua, todo mundo que tinha nessa rua aqui tinha que fazer uma fila para pagar o imposto. Tinha documento. Então Michel Temer não podia ir de casa em casa. César não podia ir de casa em casa cobrar imposto. Aí César vai e divide a província, estabelece presidentes. Presidente da Judéia, Herodes. Herodes, você me paga uma moeda de imposto por cada família da Judéia. Herodes não podia ir de casa em casa cobrar imposto. Herodes estabelece chefe de publicanos. Zaqueu, você vai em Nazaré, né? Você vai cobrar imposto ali por aquela região. Fulano, você vai para outra região. Só que é o seguinte, César está cobrando um, você vai cobrar dois, que eu quero tirar um para mim. 2 vezes 4? 8. Está compreendendo? Zaqueu também queria tirar o dele. E Zaqueu tinha que pagar o salário dos publicanos que estavam sob o domínio dele. Então Zaqueu vai e fala, vocês cobram 8. Cobra 8. Não tiver o que pagar, leva um cabrito. Se não tiver cabrito, leva o filho e vende como escravo. Então o povo odiava Zaqueu. Enxergava Zaqueu como um ladrão, porque Zaqueu cobrava 4 vezes mais. E ali em Jericó havia uma multidão sabendo que Jesus ia passar por ali. Cada um no seu propósito. Alguns queriam comer pão, porque Jesus multiplicava os pães. Outros queriam ser curados, porque Jesus curava enfermos. Outros queriam que Jesus expelisse o demônio de um parente ou dele próprio, porque Jesus fazia isso. Outros tinham esperança de que assim como Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus pudesse ressuscitar o pai, pudesse ressuscitar o filho ou a filha que tinha morrido há 2, 3,
4, 5 dias atrás. Cada um tinha o seu propósito. Só que o versículo 3 disse que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Zaqueu não queria pão, Zaqueu não queria cura, Zaqueu não queria expelir demônio, Zaqueu queria conhecer o Senhor Jesus Cristo. Quem é esse Senhor? Mas Zaqueu não podia, porque Zaqueu era baixinho. Imagina nós, que muitas vezes temos 1,70m, 1,80m diante de uma multidão. Nós já não conseguimos enxergar direito lá na frente. Agora imagina Zaqueu. Talvez tinha homens ali que era como esse jogador de basquete, tinha 2,12m, mas ficava atrás da multidão e falava: não vai dar para chegar até Jesus não, vamos embora para casa. Zaqueu ele não olhou para a pequenez que ele tinha, para a sua baixa estatura. Zaqueu usou conhecimento. Zaqueu foi andando pelo caminho, analisando como é que ele ia chegar até ali no meio daquela rua. E aí Zaqueu enxerga uma árvore cascuda, que a palavra diz que é uma figueira brava, aquela árvore que fica soltando aquelas cascas. E Zaqueu enxerga aquela árvore, e o tronco daquela árvore ia cá de trás da multidão, mas a galha ia lá no meio da rua. E Zaqueu falou assim: aqui que eu vou. E Zaqueu sobe em cima daquela árvore e vai andando em cima daquele galho até chegar lá no meio da rua. E o interessante é que Jesus passa ali por milhares de pessoas com extremas necessidades: aleijados, coxos, cegos, mancos, mudos, endemoniados, famintos. Mas a única pessoa que Jesus enxerga o verdadeiro propósito da existência do homem era Zaqueu. Jesus olha para si e fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Você quer me conhecer? Hoje eu vou entrar na tua casa. Hoje nós vamos ter intimidade. Glória a Deus. E muitas pessoas zombaram. Nossa, e como é que esse homem é profeta se ele quer entrar na casa de um ladrão? E a palavra diz que Zaqueu não olhou para as zombarias ou para os gritos da multidão. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. E quando Jesus entrou naquela casa, quando Jesus passou a se dar a conhecer a Zaqueu, o coração de Zaqueu foi modificado. E Zaqueu passou a usar o jugo de Jesus. Ele passou a andar lado a lado com Jesus, porque ele abriu mão de tudo que era legal, de toda a sua riqueza, por amor ao próximo. E Jesus disse: hoje vem a salvação nessa casa. Aleluia. Jesus: eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se de alguma pessoa tenho roubado alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus fala: hoje veio a salvação nesta casa, porque este também era filho de Israel, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Agora traz essa palavra para a nossa vida. Quantas vezes nós temos nos achado pequeno para buscar o conhecimento e a intimidade com o Senhor? Quantas vezes nós temos nos achado pequeno para se aprofundar nessa palavra, para fazer um jejum, porque nós temos que trabalhar, porque nós temos que criar nossos filhos, porque nós temos que alcançar nossos objetivos? Quantas vezes nós temos deixado de subir da figueira brava para chegar até Jesus? Quantas vezes? E hoje, com muita luta, eu creio, porque eu sei que nós enfrentamos lutas para vir buscar o Senhor. O inimigo não fica de braço cruzado. Nós conseguimos subir nessa figueira brava. E nós chegamos aqui talvez com o propósito de receber um milagre, de receber uma bênção. Mas a maior bênção que Deus tem para você é Ele próprio habitando dentro de você. E Ele diz: hoje me convém habitar e entrar na tua casa. É isso que Deus traz para nós hoje. Hoje me convém me revelar a você. Todo aquele que ouve a minha palavra e guarda, esse é o que me ama. Meu Pai o amará e eu o amarei e me manifestarei a ele. Hoje Jesus, Ele quer habitar dentro de nós. Ele não quer estar só lado a lado com a gente. Ele quer habitar, Ele quer viver dentro. E nós precisamos ter esse foco. Há duas passagens na Bíblia, que os fariseus e os principais, os fariseus e os principais procuravam matar Jesus, mas não podiam por causa da multidão, porque a multidão, ao ouvi-lo, ficava dominada por ele, não deixava ninguém chegar.
E a outra, no livro de Marcos, no capítulo 3, se não me engano, versículo 21, que diz que Jesus foi para uma casa e ali se afluiu uma grande multidão, de maneira que ele não tinha espaço nem para comer pão. E aí os seus irmãos e a sua mãe, sabendo disso, diz assim: vamos trazer ele de volta para casa, nem que for amarrado, porque ele está fora de si. E quando chegam naquele lugar, eles não conseguem entrar para pegar Jesus, para amarrar Jesus. Por quê? Por causa da grande multidão. E aí chega alguém e fala com Jesus assim: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e querem vir-te. E Jesus olha e fala assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Aleluia. Agora é fácil a gente compreender a parte de irmão e de irmã. Por quê? Porque irmão e irmã de Jesus Cristo é aquele que executa a palavra de Deus, porque se torna filho de Deus. Recebe o Senhor Jesus Cristo, se torna filho de Deus e irmão de Jesus. Mas por que Jesus falou minha mãe? Porque mãe é aquela que gera. Nós não fomos chamados só para ser filhos. Nós fomos chamados para gerar filho. Paulo diz em Gálatas 4,17: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em nós. E nós precisamos ter esse conhecimento. Nós precisamos ser cheios do conhecimento de Deus para que nós possamos gerar filhos a Deus, para que nós possamos trabalhar na multiplicação e na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós precisamos gerar vida, nós precisamos gerar Jesus no coração das pessoas. E muitas vezes nós temos acomodado e cruzado os braços. E Deus tem achado muito pouco que nós temos feito. Muito pouco. Sabe por que muito pouco? Porque nós não temos alcançado. Vai ser suficiente quando a gente alcançar. Então, se a gente não alcançou, é porque ainda não chegamos no lugar que Deus quer que a gente chegue. Não fizemos aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, a partir de hoje, Deus traz no nosso coração para a gente parar com essas desculpas de eu não sei falar, eu não compreendo muito bem a Bíblia, mas a Bíblia está aí para todos, o Espírito Santo é dado a todos. Nós só não temos tido sede. Nós só não temos tido sede. Para estar encerrando a palavra, peço, irmãos, que abra a Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 9. 2 passinhos simples. Lucas, capítulo 9. Capítulo 9, não, desculpa, capítulo 11, Lucas 11. Amém? Versículo 9. Diz assim: e eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abre-se-lhe-á. Qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Olha que interessante, Jesus fala assim: pedir, dá-se-vos-á. Como é que nós pedimos alguma coisa a Deus? Orando, né? Aí ele fala depois: buscais e encontrarei, batei e abri-se-lhe-á. Aí ele vai e traz uma parábola, uma comparação. Se o meu filho me pede um pão, eu vou dar ele uma pedra. Se ele me pede um peixe, eu vou dar ele uma serpente. Se ele me pedir um ovo, eu vou dar ele um escorpião. Aí Jesus vai nos ensina e nos direciona o que nós devemos pedir. Se vós que
sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, vosso Pai dará o melhor que Ele tem, que é o seu próprio Espírito, àqueles que lhe pedirem. E nós passamos o dia e passamos o ano pedindo diversas coisas, mas a maior riqueza nós não conseguimos enxergar e nós não pedimos. Dai-me, Senhor, o teu Espírito. Dai-me, Senhor, compreensão das tuas Escrituras. Dai-me, Senhor, revelação, porque Deus disse que o Espírito Consolador que Ele enviaria da parte do Pai, esse nos guiaria em toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo quanto Ele disse. Ele mesmo diz: não acautelei com que a vez de falar naquela hora que vocês forem levados como testemunha, porque naquela hora você será dado Espírito e sabedoria, de maneira que ninguém poderá resistir. Quando o Consolador vier, Ele convencerá o mundo da verdade, da justiça e do juízo. E nós muitas vezes temos buscado ser cheios desse Espírito. Nós não temos buscado ser cheios desse Espírito. A palavra diz no livro de Isaías, capítulo 11, que do tronco de Jessé brotaria um renovo, e repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de inteligência, o Espírito de temor, o Espírito de conselho. O Espírito de Deus. E eu quero trazer para os irmãos só mais uma passagem, que você vai ver que o que Jesus disse, a palavra se confirma: pedir e logo depois buscar, e assim nós alcançamos. Olha, Isaías 11 diz que é Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de inteligência, Espírito de fortaleza, Espírito de conselho, Espírito de temor do Senhor. Olha essas palavras, grava essas palavras e abre a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2. Diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazer atento o teu ouvido à sabedoria, para inclinar o teu coração ao entendimento. Aí vem, ó, pedi, presta atenção nesse versículo 3. Pedi, ele fala, ó, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz. Olha o que diz no versículo 4: buscar. Se como a prata buscares e como o tesouro escondido a esquadrinhares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Tiago disse no 1:5: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá literalmente. Então o que minha fé opera? O que a nossa fé opera? Senhor, me dá conhecimento. Senhor, se revela a mim. Senhor, fala comigo. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Deus, me revela a Escritura. Eu não consigo entender, mas me revela não para que eu seja o sabidão, mas para que eu possa ajudar aquele que não sabe, para que eu possa revelar ao mundo que o Senhor é Deus. Acabei de pedir, em nome de Jesus, eu falei o amém. Eu creio que Jesus falou que tudo quanto eu pedi ao Pai, crendo, eu receberei. Aí eu dou o segundo passo. Eu vou buscar. Se clamares por sabedoria e por inteligência, alçares a tua voz. Se como a prata buscares e como tesouro escondido a procurares, então entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. E Deus não vai voltar atrás na sua palavra. Glória a Deus. Por que Deus trouxe essa palavra hoje? Porque a palavra de Deus é ensinamento e Deus hoje nos revela isso. Quer conhecer o Senhor? Dá o seu joelho, ora, pede revelação, pede conhecimento. E depois, meu irmão, você lança fora a preguiça, você lança fora esse espírito maligno que tenta interromper que você leia a Bíblia, esse espírito que toda hora chama a sua atenção, e na hora que você começa a ler a Bíblia, ele traz na sua mente milhões de problemas e milhões de preocupações, que você lê 1, 2 versículos e fecha a Bíblia, e começa a comer isso aqui, começa a meditar na palavra de Deus de dia e de noite, porque tu será como árvore plantada junto aos viveiros das águas, cujas folhas não caem, nem resseca quando vem o calor, na estação própria produz fruto, e tudo quanto você fizer será bem sucedido. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória. É Bíblia, é palavra, é Deus falando. Quando nós começamos a orar, os primeiros 15 minutos é tribulação pura. É luta, é angústia, é vontade de parar. Mas se você continuar, se você perseverar, após os 15 minutos, o prazer é tão grande que você chora e você ri na presença de Deus. E calado, você escuta Deus falar com você. Glória a Deus. E você não quer mais parar, meu irmão. Jesus orou 12 horas no monte, de 4 da tarde até a terceira vigília da noite, a quarta vigília da noite.
4 horas da manhã. Quando Jesus desceu do monte, Jesus andou sobre as águas. E nós precisamos orar. Se você for estudar o Novo Testamento, você vai ver que vai falar que Jesus teve fome uma vez, 2 vezes. Jesus chorou uma vez. Jesus foi tomado de angústia 2 ou 3 vezes. Mas se você for contar as passagens que falam que Jesus foi à parte orar a Deus, você vai ver que são muitas. Porque Jesus era um homem de oração. E olha que ele nasceu com Deus. Ele é o próprio Deus. Ele estava com Deus antes da fundação do mundo. E se ele tinha essa necessidade de uma oração constante, imagina nós. Então vamos orar mais, vamos pedir mais, vamos buscar mais, vamos ler mais a Bíblia. E aí a gente vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida e através da nossa vida sobre a vida daqueles que estão em redor de nós. Amém? Essa palavra possa estar no coração de todos. Palavra gloriosíssima para os nossos corações, amém? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, amém? Irmãos,